Vamos lá, amores, fechar esse tempo aí. Só aguardar, pessoal, o restante entrar aí, para nós começarmos, para não ficar ter que admitindo todo mundo, logo depois que eu iniciar a aula, tá? Esperar só mais um pouquinho, para nós darmos início. Compartilhar aqui, o pessoal vai entrando aqui, eu vou admitindo. Queria esperar um pouquinho, para não ter que depois ficar perdendo tempo admitindo a galera. Deixa eu compartilhar aqui, para nós acabarmos logo isso aqui, fluxo de linguagem, de onde nós paramos. Só esperar aqui abrir. Abriu. Podem colocar os nomes, tá, amores? Isso aqui, na verdade, nós já vimos, né? Botei alguns exemplos que nós fazemos juntos. Cidades de gênero. Perdão. Aqui, né, polissímboto. Também aparece para nós aqui elipse, nós já vimos. Casos tristes, né? Melhor não recordar. Não é melhor recordar casos tristes. Aqui houve, né? A inversão, né? O hipérbato, a inversão um pouquinho mais complexa. A inversão, né? Entre termos vizinhos, né? Vai ser anastro. Não é isso, ó? Essas criadas de hoje não se pode confiar nelas. Aqui houve o anacoluto, né, cara? Repare que essas criadas, né, de hoje, o termo ficou solto, né? Sem nexo com o final da frase, né? Isso configura-se para nós o anacoluto. Ele ganha vida com suor, né? O trabalho, né? O que eu substituí, né? Eu troquei, né, cara? Aqui é a metonímia, né? Eu troquei o trabalho, né? Ganha vida com o trabalho. Eu troquei pelo suor, né? Há vários tipos de metonímia, né? O singular pelo plural, que é o que mais cai, né? A mulher foi chamada para ir às ruas na luta pelos seus direitos, né? A mulher, né, o singular pelo plural, todas as mulheres, certo? O gênero para a espécie, né? Os mortais, né? Penam e sofrem nesse mundo. Os mortais, né? É o gênero pela espécie, certo? Deixa eu admitir aqui o pessoal que está entrando, galera. Tá? Então tem diversos tipos. Os que mais caem, perdão, que eu falei para vocês, né? Nosso último encontro, nossa última aula, são, na verdade, né? O plural pelo singular pelo plural, perdão, a parte por um todo pela parte. Tá? Tranquilo? Vamos lá. Sou alérgico a cigarro, né, cara? Também né, a metonímia também troquei, né, cara? Né? Sou alérgico a cigarro, né? Na verdade, ele é alérgico à fumaça, né, cara, que sai do cigarro. Mas aqui eu troco, né? Aqui houve também, né, o processo da metonímia, tá? Doutor Vivaldo é tão esperto como eu, houve o processo de comparação, né? Ou símile, aqui é fácil, fácil, fácil. Doutor Divaldo é esperto como a raposa, né? Também há comparação metafórica, né? Que nós chamamos de símile, né? Que aqui muda um pouquinho o processo metafórico, é tão esperto, né? Não muda nada, é esperto como a raposa. Há também, né?
ou a comparação metafórica, né, que nós chamamos também de símile, tá? Doutor Vivaldo é uma raposa, né? O metáfora, tranquilinho. O remédio que eu tomo é ruim, feito diabo, né? Também comparei, né? É tão ruim feito diabo, né? Comparação, né? Explícita para nós ali, né? Símile a comparação. Os 5 estávamos no automóvel, né? Esse de pessoa, os 5 estavam, né? Aqui, ó, mas eu me incluí entre eles, né? Fiz a inclusão. Então, esse lapso de pessoa, certo? Os 5 estávamos, né? No automóvel, né? Eu estava junto, né? Juntamente com eles, né? Juntamente a eles. Então, ali eu fiz a inclusão, né? Esse lapso de pessoa apareceu para nós bem claro ali, tá? O poder daquela atriz está no seu silêncio, né? Eloquente quando está em cena. Tá vendo aqui, ó? Há, né, um processo paradoxal, né? O poder daquela atriz está no silêncio, eloquente quando está em cena, não tem como, né? Ali há, né, uma contradição, né, que de tão absurda chega a ser excludente, né? O poder daquela atriz está no silêncio, eloquente quando está em cena. Então houve ali, né, um processo, né, paradoxal para nós ali na frase, tá? Não há no mundo alegria, né, sem sobressalto, né? Concórdia sem dissensão, descanso sem trabalho, riqueza sem miséria. Aqui, na verdade, fica claro e evidente para nós, né, a presença de palavras antagônicas, né, palavras antônimas, palavras, né, contrárias no seu sentido, trazendo para nós, né, a nossa antítese. Vão ficar craques também, né, cara? Repetindo tanto para vocês o conteúdo, né, que vocês vão ficar craques, tá? Então aqui foi, né, foram alguns exemplos que eu apontei para vocês, tá? Para fazer a revisão aí das figuras de linguagem. Seu amor, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para compartilhar, né, o outro slide que eu quero mostrar para vocês. Belezinha? Então, gente, ó, é, a intenção é fazer, né, um substrato, né, a essência das escolas literárias, apontar também somente as coisas mais importantes que podem aparecer para vocês nas questões, que eu vou deixar num grupo para que vocês façam, para que nas próximas semanas, né, na próxima semana, na verdade, nós façamos a correção dos mesmos, né, e apontando as coisas mais importantes que mais caem no vestibular para vocês, certo? Então a intenção realmente é essa. Por isso que eu trouxe aqui essa essência, né, das escolas literárias. Quando eu falo em substrato, falo em essência, tá? Deixa eu começar aqui com vocês. Outra coisa importante que eu acho que o Bira colocou para vocês ontem, vocês já viram ontem lá, era em relação aos simulados, já estão liberados, é importante que vocês façam. E aquela coisa de sempre, né? A nota da prova vai ser somada ao simulado, dividido por 2, média aritmética, tranquilo? E as notas, né, que vão entrar para fazer a soma também, são as notas dos últimos, né, meses da participação de vocês, né? Tanto em aula, tanto em sala de aula quanto na plataforma. Tá? Então é importante que vocês entrem, né? Que vocês não. Sei que vocês estão cansados, nós também estamos, né?
Não é a mesma coisa que estar em sala de aula é muito mais gostoso, é muito melhor, a aula fica muito mais dinâmica, muito melhor realmente. O professor usa artifício, né? Fica muito maior o poder, né, do professor em sala de aula, poder fazer coisas, né, diferentes. E por conta dessa correria também, atendendo não só, né, a geração, mas os outros colégios, fica difícil para nós, tá? Então, assim, peço que vocês participem da aula, realmente, que vocês façam bem direitinho, mesmo, né? Mesmo muitos aqui já passaram né, acabaram já o ano, mas espero que vocês façam, porque até que vocês tenham nota boa, né, no boletim de vocês, tá? Vendo aqui que poucos entraram, né? Poucos entram depois, entram quase ao final, né? Porque já estão meio que acomodados, tá? Mas, por favor, tranquilo? Então, aqui, né? Isso aqui é só uma revisão minha, uma revisãozinha mesmo de tudo, né? Que pode, o quentismo, cara, é 8% das questões, né, de vestibular vão trazer, né, alguma análise, né? Alguma questão cobrando quentismo, certo? Assim, vai aumentando aqui, né? A porcentagem em relação às questões que podem aparecer, né, para nós vestibular, né? Isso, quando eu falo vestibular, eu falo de Enem, UERJ, vai aumentando conforme, né, conforme a sequência aqui das escolas, tranquilo? Aí realmente o que mais cai para nós, né, na verdade, é o modernismo, né? E com certeza a análise dos representantes do modernismo, certo? E as suas obras, que nós vamos ver, né, nos nossos próximos encontros e também através das questões que eu vou deixar para vocês lá no grupo, tranquilo? Vou deixar ver se eu consigo colocar hoje, né? Ontem eu acabei dando aula à tarde e à noite, no outro colégio, presencial, né, um curso preparatório, e não tive tempo de mandar, mas hoje eu ver se consigo mandar até o final da noite, pelo menos as de figuras de linguagem, bastante questões, para que depois eu bote aqui de live para que nós façamos a correção, tá? Então, quentismo, né, chamado assim, né? Isso aqui é bem rapidinho, né? Por 1500, né? Século XVI, representa a fase inicial da literatura brasileira, pois ocorreu, né, no começo da colonização, né, com a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Deu-se aqui, né, a primeira, né, obra, né, cara, vamos chamar assim, de literária em solo brasileiro, né, em nosso solo, né, que na verdade não podemos chamar de literatura, uma vez que é somente, né, uma literatura descritiva, né, uma literatura informativa. A principal intenção era informar, era descrever a terra achada, aquela coisa que nós já vimos lá atrás, a terra achada, né, os seus né, os aborígenes, os índios que estavam aqui, certo? Então, representantes da literatura jesuítica, né, assim chamado jesuíta, ou de catequese, né, destaca-se Padre José de Anchieta, como seus poemas, né, altos, sermões, cartas e hinos, né? Por que são altos? Né? Por que começam com altos? Né? Os sermões, porque os sermões vão trazer aquele poder de persuasão, né, de convencer o outro, né? Vai aparecer ele bem evidente nos sermões, né? A função apelativa ou conativa, né? Quando nós queremos chamar a atenção do interlocutor. Então, através dos sermões, era melhor, né, cara, tentar catequizar, né, o índio, né? A principal há dois tipos de literatura, né, que surgiram, né, com o quentismo: a literatura de informação ou descritiva, que é a carta do nosso grande, né, a carta que vai de caminho, né, que fazia a descrição, né, descrevia realmente o que foi achado no Brasil, se era bom para plantar, né, se tudo que plantasse aqui daria ou não, certo? Como é que era, né? Como é que foi né, a primeira relação, o primeiro contato com os nativos aqui na Terra, aquela coisa toda. Ou também literatura jesuítica, né, ou de catequese, a intenção, né, aquilo que nós já vimos lá atrás, né, na Europa, né, a Igreja Católica perde a força, uma vez, né, que se inicia em 1517, né, a Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero, né, na Itália, certo? Na Alemanha, certo? E aí, né, a Igreja, sentindo realmente que estava perdendo força, né, criou a Contra-Reforma Protestante, certo? E a principal intenção, além de achar novas terras, era propagar, né, divulgar, né, a religião católica. Tranquilo? Logo depois, né, quase meados de 1500, né, os padres, né, os representantes, né, chegam, né, ao solo, né, à terra brasileira, né, ao nosso país, né, para propagar realmente, né, a religião católica através da literatura jesuítica ou de catequese, através dos poemas, né, em que evidenciavam, né, os santos, que tentavam muitas vezes, né, adequar os santos, né, que os índios, né, conheciam com os santos da Igreja Católica, certo? Então, sermões altos, né, altos eram textos meio que teatrais, né, onde era mais fácil, né, já que no início, né, a língua, né, era o principal empecilho, né? Porque né, eles não dominavam o tupi, nem os índios dominavam a língua portuguesa. Então, assim, era muito mais fácil os portugueses, né, entenderem o tupi. Não foi à toa, né, que o nosso representante, né, acho que foi José de Anchieta, se não me engano, né, que criou a gramática tupi, né,
que era muito, né, para eles, a intenção, né, era propagar, eram eles que tinham interesse em divulgar a religião católica, então para eles era muito mais importante, né, eles aprenderem, né, o tupi. Então não foi à toa, né, que criou-se uma gramática, né, tupi, certo? Mas no início, né, como tinha esse conflito, né, por conta da língua, do idioma, né, o modo de propagar, de divulgar, né, a religião católica era através principalmente dos autos, que eram textos teatrais que tinham a intenção de propagar, né, a religião católica, perdão. Tá? O objetivo principal deste padre jesuíta, né, com a sua produção literária, era catequizar, né, os índios, para salvar, né, assim como eles chamavam, salvar, né, o aborígene, certo? Nesta época destaca-se ainda Pero Vaz de Caminha, né, o escrivão da frota de Pedro, né, Pedro Álvares Cabral, através de suas cartas e seu diário, elaborou uma literatura de informação, né, de viagem sobre o Brasil. O objetivo, né, de Caminha era informar ao rei, né, quem informa alguma coisa a alguém, então tá errado a concordância. Informar ao rei de Portugal, tá certinho, quem informa alguma coisa a alguém, né, ou quem informa alguém sobre ou de alguma coisa. O informar ele é sempre transitivo direto e indireto. Isso aqui, ó, cai na sua prova também, né? Já que nós já vimos regência verbal. Tranquilo, amores? Ó, quem informa alguma coisa a alguém, ou quem informa alguém, né, sobre ou de alguma coisa. Tá? Temos essas duas possibilidades de fazer a regência do informar. Tá? Então, informar o rei de Portugal sobre, né, as características, né, geográficas, vegetais e sociais, né, da nova terra aqui, que é no caso o Brasil. Tranquilo, amor? Então é só um resumo mesmo, vamos passar, que vai ficar melhor para nós, né, ao corrigirmos as questões. Beleza? Então o barroco, né, século XVII, também, né, chamado, né, por muito, né, 1600, né, de seiscentismo, né? Essa época foi marcada pelas oposições, né, à toa que vão aparecer ali, né, as antíteses, né, os paradoxos, né, que vai trazer, né, marcada, né, é uma época marcada pelas oposições e pelos conflitos, né, espirituais. Esse contexto histórico acabou influenciando, né, na produção literária, gerando o fenômeno, né, do barroco, certo? Que vem de barroca, né? Que, na verdade, mostrava essa oposição, né? Aqueles textos mais, vamos dizer assim, defeituosos, né? Com alguns problemas, tá? As obras são marcadas pela angústia e pela oposição entre o mundo material e espiritual. Aquilo, né? Já que surge esse confronto, né? Contra a reforma protestante, né? Contra a reforma, a Igreja Católica, ela, na verdade, ela sofre, né? Esse impasse, não, ela sofre esse confronto, né, onde, né, o Martin Lutero ele cola, né, na igreja, na porta da igreja, né, algumas coisas que ele não concordava, né, em relação ao que a Bíblia dizia, que era apontado na Bíblia, tá? Então, vamos lá. Então, mundo material e espiritual, né? Surge aí, né, aquela expressão, já surge aqui a expressão carpe diem, que vai, né, propagar de maneira mais ampla para nós, né, na próxima escola, que é o arcadismo, se não me engano, barroco, arcadismo, certo? Que vai aparecer para nós, né, no arcadismo, né, com mais força nesse carpe diem, né, que é curtir o momento. A vida é muito efêmera, ela é passageira, ela é muito rápida, então é importante que nós, né, aproveitemos, né, é importante que nós aproveitemos, né, o momento, certo? Porque ela é muito rápida, tá? Então surge esse conflito, né, esse dualismo, né, essa dualidade entre, né, antropocentrismo, que era o homem como sendo de tudo, né, certo? E teocentrismo, né, o Deus como sendo de tudo, perfeito? O homem começa a ter, né, a confrontar, né, a Bíblia, né, confrontar Deus, né, e aí, né, ele vai pensar muito mais, né, em investir nele e não mais, né, investir dinheiro na igreja, né? Então ele vai começa a surgir, né, uma coisa mais racional, certo? Então metáforas, né, antíteses, hipérboles, né, são as figuras de linguagem mais usadas, mais recorrentes neste período, né? Certo? Podemos citar, né, como principais representantes dessa época Bento Teixeira, né, que foi o autor, né, da prosopopeia, que foi o marco, né, foi o que marcou o início, né, do barroco no Brasil, né, foi a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Então só serviu para isso, né, para isso aqui, né, para marcar, para iniciar o barroco no Brasil. E o nosso grande, né, Gregório de Matos e Guerra, tão conhecido por nós, Morro do Inferno, né, ele foi autor de várias poesias críticas, né, e satíricas, né, certo? Com a intenção de criticar a burguesia da época, né, né, os representantes políticos daqui da Bahia na época, e também satirizar, né, zombar de muitos deles, né? Tem poesia que ele vai zombar, né? Ele vai, na verdade, poesia de escárnio, né, que ele vai zombar, vai em tom jocoso, né? Ele vai zombar do governador na época, vai fazer uma brincadeira com o nariz dele, aquela coisa toda, certo? Aí Padre Antônio Vieira, né, autor de Sermões, né, de Santo Antônio ou do Espejo, acho que foi Antônio Vieira, né? Foi o Padre Antônio Vieira, na verdade, que foi o autor, né, da primeira gramática tupi, tá? Acho que eu falei com vocês errado. Mesmo movimento que teve, né, que tem início na Europa no século XVII, né, e XVIII, né, primeira metade, né, no Brasil tem seu início, né, em 1601, né, com a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira, certo?
né, e acaba em 1768, né, com o arcadismo, né, cara? E é apoiado pela Igreja Católica contra, né, o Renascimento, né, e a Reforma Protestante. Então né, é apoiado realmente, né, pela Igreja Católica, né, contra o Renascimento, né, e a Reforma Protestante, certo? Liderado por Martinho Lutero. Tranquilo? Ó? Neoclassicismo ou arcadismo, né, isso é importante que vai aumentando. Foi para vocês, olha, em cada escola, né, aumenta ali, né, a porcentagem de cobrança em relação, né, ao vestibular aí de cada escola, certo? Mas sim, só ver teoria é complicado. Eu realmente falei muito com vocês em relação à prática. Temos pouquíssimos exercícios, tá? Então, o século XVIII é marcado pela ascensão da burguesia e de seus valores, né? Esse fato influenciou na produção da obra desta época. Enquanto as preocupações e conflitos do barroco são deixados de lado, né? Entra em cena o objetivismo, né? E a razão. Vendo aqui, a linguagem complexa é trocada por uma linguagem mais fácil. Aqui, então, aqui, ó, o arcadismo, né? Ele vai surgir em oposição ao barroco, né? A linguagem é um pouco mais fácil, né? Aquela linguagem rebuscada aqui eu não apontei. Aqui, eu não, depois eu vou fazer um resumo para vocês, deixar meio que em PDF, né? Que aqui não traz, né, cara? Na verdade, né, o conceptismo, o cultismo, né, que são importantes para nós aqui no barroco, tá? São as duas vertentes que vêm da Europa, né? Que vão aparecer bem claramente, né, na poesia barroca para nós, certo? Com o conceptismo, né, o cultismo. Tranquilo? Onde um, né, vai trazer esse jogo de ideias, né? A linguagem é muito mais rebuscada no barroco, certo? E o outro, né, vai apontar, né, mais esse olhar racional, né? Onde, na verdade, você vai tentar persuadir, convencer o outro, né? À toa que, né, naquela obra Pequei, Senhor, né? Porque pecado da vossa alta clemência em despido, né? O nosso grande Gregório de Matos Guerra tentando o quê? Tá clamando, né? Para conseguir, né, o perdão de Deus, até porque, né, esse conflito, né, dá-se-á a todo momento, né, na literatura barroca, né? Esse lance de eu tenho que curtir a vida, mas eu vou me deparar, né? O que vai me atormentar vai ser, né, a minha, como é que se diz? A minha, caramba, cara, né? O que me atormenta é saber, né, que eu vou, né, tô pecando, né? Eu tenho que então pedir, né, clamar, né, pelo perdão divino, certo? Para que eu possa, né, ir aos céus. Tranquilo? Então, né, a linguagem arcade é muito mais fácil, né? Vai entrar mais objetivismo, a razão, né? Vai romper um pouquinho, né, com o academicismo, né? A linguagem já começa já a trazer uma linguagem mais, né, mais tranquila, menos rebuscada, como era no barroco, né? O arcadismo vai trazer isso para nós. Tranquilo? Vão surgir algumas expressões barrocas, perdão, algumas expressões latinas, né? E o arcadismo começa já a preparar o terreno para o romantismo, né? O Brasil rompe, né? Ele acaba rompendo, né? Tornando-se, certo? Independente político de Portugal e vai, na verdade, né, por querer mostrar, né, essa independência, né? Também através da arte, da poesia, né? Eu vou romper totalmente, né? Do que pregava, na verdade, para nós, né, o classicismo, aquela linguagem barroco, né, linguagem muito rebuscada, aquele jogo de ideias, né, de palavras, né? Inversões sintáticas, né? Aquela coisa toda que tornava, né, a poesia barroca muito mais de difícil acesso ao povo, de forma geral. Tá? A linguagem começa a ficar um pouco mais acessível, né, ao povo através do arcadismo. Tranquilo? Então, os ideais, né, de vida no campo são retomados, né? Isso então é importante, né? Que sempre, né, o campo, né, essa coisa campestre, né? Essa coisa bucólica vai sempre ser colocada em evidência pelo autor Arcade, tranquilo? Vai sempre fugir, né, cara? Vai fugir da cidade, né, para o campo, para poder ali, né, ter, né, para que aquilo, né, facilite, né, facilite na sua, caramba, na sua criatividade, né, cara? O local, né, a paisagem, né? Aquilo com certeza ajudava muito, né, os poetas artes a compor, né, a sua poesia, os seus poemas, né? Até mesmo hoje, né, quando o cara quer compor uma obra, né, compor uma música, é muito mais fácil compor algo, né, num momento, num lugar muito mais ameno, né, muito mais bucólico do que, né, nesse fervor aqui das grandes cidades. Eu não conseguia viver no campo, né, direto, porque nós, né, nos acostumamos com esse fervor da cidade, né? Mas, né, não é à toa que muitos de nós passamos as férias, né, em interior, né, das cidades, né, em um lugar muito mais bucólico, para tentar recuperar as energias, né, para que nós voltemos a esse fervor das cidades. Tranquilo? Então a vida, né, a vida bucólica passa a ser valorizada, né, assim como a idealização da natureza e da mulher amada, né? Isso, a mulher, né, era colocada em evidência, a mulher amada, né, como se fosse uma pastora, também, né, tratada como pastora. O campo, né, cara, a paisagem, né, campestre é sempre colocada em evidência, assim como também, né, a idealização da natureza. Se eu vou para o campo, né, é comum
que o idealize, né, coloque a natureza em evidência. Tranquilo? Que também, né, vai ser colocada por nós em evidência, né, no romantismo, uma vez que o romântico, né, ele vai tentar trazer, né, valorizar elementos, né, cara, nacionais. Por isso a flora e a fauna, né, a nossa natureza, elas serão também colocadas em evidência, né, para mostrar o quão importante é para nós elementos totalmente nacionais, certo? Daqui eu vou romper com Portugal, eu vou trazer uma literatura totalmente nossa, né, e assim destacando-se, né, colocando em evidência elementos nossos, elementos nacionais, tá? As principais obras desta época são a obra poética de Cláudio Manuel da Costa, né, certo? O Uruguai de Basílio da Gama, cartas chilenas, né, Maria de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, Caramuru, né, de Frei José de Santa Rita Durão, certo? E assim por diante. Gente, ó, através dos exercícios, que é mais fácil de nós não gravarmos, mas sim, né, olharmos, né, o texto e reconhecermos realmente, né, de qual, na verdade, de qual escola, né, trata-se, sem, né, preocuparmos, né, com gravar, né, autores e assim por diante, beleza? O Academia no Brasil teve início, né, no ano de 1768, né, com a publicação do livro, né, Obras de Cláudio Manuel da Costa. Foi o nosso, né, foi o precursor, na verdade, né, foi o que iniciou, né, o arcadismo no Brasil. Tranquilo? No arcadismo, né, alguns autores se revoltam com a política, né, e a sátira, né, passa a ser uma das principais características, né? Mas no arcadismo, né, acontece também o amor platônico, né, como no caso de Cláudio Manuel da Costa, que em suas poesias inventou uma musa chamada Nise, né, que na verdade não existia. Já no caso de Tomás Antônio Gonzaga, realmente, né, vive um amor impossível com a mulher casada, né, por não poder tocá-la, passa a fazer, né, poesias para ela, né, com o nome de Marília de Dirceu, né, já que ele não podia, né. Era muito comum também os poetas árcades, né, não, ele já começava a trazer uma crítica contra os representantes políticos, né, contra a burguesia da época, né. Então eles usavam, né, pseudônimos, né, para que não fossem reconhecidos, né. Eles usavam pseudônimos, né, através dos seus poemas, né, tanto para retratar, né, aquele amor que ele tinha para a mulher casada, já que não podia, né, dizer o nome dela. Então usavam pseudônimos também, né, para que não fossem reconhecidos. Pois ninguém podia saber, né, de quem se tratava, tá? Outras características, né, como fugir urba, né, a fuga da cidade, né, preferência, né, na vida rural, né, carpe diem, né, aproveitar a vida, né. Até quando estou em sala de aula com vocês, eu brinco com aquela música, né, do Tostões de Chororó, né, que vai retratar um pouquinho, né, essa característica do arcadismo, né, de que adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar, né, acompanhar a Deus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar, ver a passarada e assim por diante, tranquilo? Então a música retrata um pouquinho, né, esse lance de, né, de fugir da cidade, né, e voltar para o campo, né, curtir aquela coisa mais bucólica, mais campestre, mais pastoril. Show? Romantismo, né, cara? Século XIX, perdão, século XIX, isso mesmo, né, 1836, né? O Brasil torna-se independente de Portugal em 1822, em 1836, né? Inicia-se aqui no Brasil o romantismo. Show de bola, meus amores. É importante porque conhecemos bem, né, as fases, né, a parte da poesia e da prosa, né, romântica. Por quê? Porque logo depois, né, o nosso modernismo, né, que é importante demais que nós, né, vamos ver, vocês vão ver isso comigo aqui, as, né, gerações, as fases também do modernismo, não é isso? Aqui vai o quê? Vai beber na fonte do romantismo. O modernismo, ele bebe na fonte do romantismo. Sabe por quê, professor? Porque o modernismo, né, dar-se-á em 1922, 100 anos, né, quando o Brasil comemora, né, 100 anos, né, da independência política de Portugal. Certo? Então, por isso, ó, né, eu vou tentar trazer de volta, né, aquela coisa da dependência, né, de valorizar elementos nossos, né, o nosso folclore, a nossa arte, né, e é assim que surge, né, para nós no Brasil, né, o modernismo. Então, assim, é importante conhecermos bem, né, porque um vai estar ligado ao outro, até porque, né, muitos poemas, muitos poetas, né, modernos faziam, na verdade, né, paródias, né, parodiavam, perdão, né, textos, né, poemas românticos, tranquilo? Então, a modernização ocorrida no Brasil com a chegada da família, né, real portuguesa, né, é um contexto histórico que vai, né, acontecer ao mesmo tempo aqui que surge o romantismo, certo? Em 1808, e a independência do Brasil em 1822. São dois fatos históricos que influenciaram a literatura do período. Como características, né, principais do romantismo, podemos citar, né, o individualismo, né, isso, ó, principalmente, né, destacando-se, né, a segunda geração, que era conhecida, né, como mal do século, né, isso, ó, outra romântica, né, os poetas se colocam, né, trazem essa individualidade, né, esse egocentrismo, né, para eles, somente as suas angústias, né, o seu, né, sofrimento, né, importava, né, nacionalismo, né, vou trazer, né, vou evidenciar, né, colocar em evidência tudo que é nosso, né? Então aqui, ó, vai entrar, né, esse grande poder, né,
do nacionalismo, né? Eu vou sempre retratar, né, colocar em evidência tudo, né, que é do Brasil, certo? Então aqui, ó, né, eu vou retratar o índio, né, vou colocá-lo como nosso grande, né, guerreiro, nosso grande herói, nosso grande cavaleiro medieval, certo? Eu vou colocar em evidência nossa flora, nossa fauna, né, isso, ó, para assim, né, iniciar, né, essa escola, né, rompendo realmente, né, cara, com Portugal. Eu quero romper com ele realmente. Se nós pudéssemos, né, retratar, né, fazer uma imagem, né, passar um filme daquela época, né, muitos apontam, né, que os próprios, né, homens, né, já começavam a cortar o cabelo, né, mudar, né, aquele corte, né, que era bem que era trazido, né, pelos portugueses, nas roupas, na roupagem, né? Então tudo foi modificado. Por quê? Porque a intenção era romper realmente com Portugal, certo? Ó, retomada dos fatos, né, históricos importantes, idealização da mulher, espírito criativo, né, e sonhador, né? O cara vai sonhar, né, cara, com a mulher, né, já que não pode tocá-la, não pode tê-la, né, em seus braços. Valorização da liberdade, né? Repare que os poemas, né, vão ser muito mais, né, livres em relação à métrica, em relação à forma, né, rompendo, né, totalmente, né, com o que trazia para nós o barroco, né, cara, o classicismo. Perfeito? Então, o uso de metáforas, né? As principais obras, né, românticas que podemos citar é o Guarani, isso aqui já tratando, né, levando para a prosa, né, o Guarani, né, de Alencar. Suspiros, Poetas de Saudade, né, que é mais a poesia, né, cara, que foi o que marcou, na verdade, né, o marco inicial do romantismo no Brasil, né, em 1866, foi, né, a publicação de Suspiros, Poetas de Saudade de Gonçalves de Magalhães. Perfeito? Ó, só serviu para isso. Na verdade, ele é um representante, né, a primeira geração, né, do romantismo, porque ele vai abrir passagem, né, para o texto, né, para esse lance do nacionalismo, né, nacionalidade que vai vir junto, né, com o romantismo. Tranquilo? Ó? Espumas Flutuantes, né, de Castro Alves, né, que foi o nosso representante da terceira geração, certo? Ó, que vai trazer já uma literatura muito mais racional, né, muito mais objetivo, já também, né, abrindo espaço para as outras, né, escolas que virão. Show? Então, primeiros cantos, né, de Gonçalves Dias, né, outros importantes, né, escritores, poetas do período, Casimiro de Abreu, né, Álvares de Azevedo, Junqueira, Freire e Teixeira de Souza, perdão. Então, assim, gravar os poetas não é legal. É legal que nós, ao observarmos o texto, né, ou até mesmo um texto, né, um trecho, né, de uma prosa, né, de um livro, de um romance, né, até porque, né, as caracterizações mesmo, né, o que aparece para nós na prosa é uma cópia da poesia, né? São as mesmas características que vão ser apontadas nos livros, nos romances românticos, tá? Então, assim, só olharmos, né, cara, aquele trecho e ver realmente, né, do que se tratava. É importante que nós analisemos isso através dos exercícios, beleza? Então, o romantismo, né, no Brasil teve como marco fundador, né, a publicação do livro Suspiros, Poetas de Saudade, de Gonçalves Magalhães, em 1836, né, e durou 45 anos, terminando em 1881, né, uma publicação de memórias póstumas de Brás Cubas, né, e o nosso grande Machado de Assis, que é o principal representante, né, do realismo no Brasil, né, que vão vir aquelas escolas literárias que vão permear para nós, né, no século XIX, né, assim, no século XX também. Show? O romantismo foi sucedido pelo realismo, né, realismo, naturalismo, né, e outras escolas que vão ali permear por nós naquele século, tá? Então aqui na primeira geração, que era indianista, né, cara? Indianista ou nacionalista, por quê, né? Colocava em evidência o índio, né, cara, como o nosso grande herói, né? Colocávamos em evidência, né, elementos nossos, né? Por isso que era chamada de indianista ou nacionalista, porque era importante, né, trazermos, colocarmos em evidência, né, elementos nacionais. Show? Gonçalves Dias, principal representante, né? Vai trazer em sua poesia, né, cara, o nacionalismo, o patriotismo, o índio como herói, né? O anti, né, estrangeirismo, né, isso, aquela coisa, né, contra, né, aquela lusofobia. Vocês vão reparar, né, em Canção do Exílio que aparece o lusofóbico, né, aquela coisa de lusofobia. Eu vou ter pavor a Portugal, né, luso, Portugal, fobia, pavor, medo, né? Então é uma literatura anti-estrangeirismo, né? Por isso que eu vou trazer, né, eu vou romper totalmente, né, com as premissas, né, da Europa, né, certo? E principalmente, né, se eu vou falar de romantismo, não pode faltar o sentimentalismo, seja, né, o sentimentalismo, né, nacionalista, né, ou seja, né, um sentimentalismo exacerbado, né, isso, ó, aquela coisa de se colocar como centro de tudo, né? Por isso egocentrismo, né? Os poetas, né, da segunda geração se colocam como centro de tudo. Perfeito? Ó, né, outros autores, Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias, né, que já foi apontado ali em cima já, e Araújo Porto Alegre. Segunda geração, né, era ultra romântica, né, mal do século e byronista. Por que byronista, né? Porque sofre influência, né, de um poeta, né, europeu, né, que é o George Byron, certo? Que vai trazer, né, essa característica, né, do pessimismo, né, do escapismo, né? Só vou conseguir, né, largar, parar de sofrer através da morte. Tá vendo aqui, ó, influência, né, do representante, né, poeta europeu George Byron.
Tranquilo? Então, né, atração pela morte, ó, satanismo, né, mulher vista como pura, virgem, né, a mulher representada, né, através dos sonhos, né, fuga da realidade, ó, amor platônico e assim por diante. São as principais características que vão marcar para nós a segunda geração do romantismo, conhecida como, né, ultra-romântica ou mal do século. Show, né, à toa, né, que vai ser o mal do século também, vai ser o mal daquele século ali. Daqueles vão ser totalmente, né, pessimistas, vão trazer, né, o escapismo, né, somente a morte vai me tirar daquela angústia, assim por diante. Então, só tem os alunos comigo aqui, ó, muitos já saíram. Eu vou, sei que tá cansativo para vocês também. Eu vou falar aqui da última geração e fecho com vocês a aula de hoje, tá? Terceira geração, né, era conhecida como condoeira, né? Ou social, porque condor, né, era o pássaro, né, que tinha essa proposta, né, na verdade, de levar, né, as mensagens realmente, né? Então, Castro Alves, nosso principal representante, né, por causa do pássaro condor, né, que tem visão ampla, né, cara, sobre todas as coisas, né? Aí deu-se esse nome, certo? Porque, né, o principal intuito da terceira geração era realmente ampliar, né, a visão de todos, né, para o que estava acontecendo na sociedade da época, certo? Então, vamos ampliar a visão, assim como nós também, professores, né, ampliamos a visão de vocês em relação ao conhecimento. Por isso que nós somos chamados de lente, né? Lente, né, professor? A lente de contato, né? A lente dos óculos, tá? Tranquilo que nós ampliamos a visão de vocês. Então, o pássaro condor ele tinha essa função de ampliar a visão do outro, né, sobre todas as coisas. Assim também, através da sua poesia, né, a terceira geração trazia, né, ampliava, né, o que estava acontecendo de ruim, né, fazia uma crítica à sociedade da época. Beleza? Então, tá, era uma abordagem, né, colocada em evidência todas as questões sociais, né, o erotismo, né, a mulher é mais, né, erotizada, eu posso ter um contato maior com ela, né, naquela coisa de mulher dos sonhos, né, sem contato carnal, né, é uma poesia totalmente abolicionista, né, que eu vou, a poesia, o Castro era contra, né, a escravidão da época, né, escravizar o negro, né, vindo da África para cá. A mulher é vista, né, com defeitos e qualidades, né, aquela mulher pura, né, virgem, não, ela tem defeitos, tem qualidade também, né, alguns aspectos ligados à política, né, da época, né, os representantes também são abordados, né, e outros autores são, né, Sousandra de Perdão e Tobias Barreto. Tranquilo? Então são as características que vocês já viram comigo já, só estou revisando aqui. Vou colocar daqui a pouquinho no grupo aqui, ó, os slides, né, que ele vai trazer para nós todas as escolas literárias, o romantismo, a prosa, o realismo, naturalismo, certo? Ó, tranquilo? Naturalismo, todas elas vão estar aqui para vocês, certo? Parnasianismo, né? E o mais importante é que nós não né, façamos juntos aí exercício para retomar aí o que foi dado em sala de aula. Tranquilo, amores? Pré-modernismo, modernismo, as gerações, né? As fases do modernismo que são bem cobradas para nós em vestibular. Show de bola? Então, ó, despeço-me aqui de vocês, tá? Beijo grande, desculpa qualquer coisa aí, tá? Bom fim de semana a vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa semana. Tchau, neguinha, pra você também.